Fala galera, estamos ao vivo para mais um Connect Work. O convidado de hoje, num dia mega especial, é meu grande amigo e mentor, Lucas Fonseca, que é CEO do LF Group. Seja bem-vindo, Lucas Fonseca. E que momento, hein, Claudinei? Um momento tão esperado, coração radiante, transbordando de alegria por estar aqui com você. Desculpa a demora em chegar aqui, né? Porque já vem acompanhando o Connect Work, acompanha o resultado, veja a sua entrega, está trazendo grandes convidados aqui dentro. E chegou numa data tão especial, um mês tão especial, um dia tão especial. Que honra para mim estar aqui com você hoje. Cara, para mim é um presente, né? Fico feliz. No meu dia de aniversário, eu recebo o presente de estar aqui com o Lucas Fonseca, contando um pouco de sua história. E vamos começar. Quem é Lucas Fonseca? Quem é Lucas Fonseca, né? Preciso deixar claro que desde 2008, a cada aniversário dele, a gente faz alguma coisa. Então, passar aniversário aqui com o Claudinei, para mim, é a grande oportunidade. Mas se alguém me perguntasse quem é Lucas Fonseca, eu diria, um grande sonhador. Hoje, quando as pessoas perguntam, Claudinei, quem nós somos, a gente tenta envelopar muito, né? Eu poderia dizer, sou formado em administração, pedagogia, tantos anos. Mas, na verdade, eu me rotulo como um sonhador. Aí, depois de acreditar que eu sou sonhador, o que eu busco trazer para as pessoas? Alguém que acredita que não existem limites, né? Então, eu venho nesse movimento de vida, rompendo limites e ajudando as pessoas a romperem também. Olha, que bacana, Lucas. Eu gosto sempre de começar querendo saber a sua trajetória. Como que o Lucas de hoje, esse Lucas Fonseca, que é administrador, escritor, que é CEO de 3 empresas e tá aí partindo para mais, que eu tô sabendo. Tá mais 2 chegando. Conta um pouco dessa trajetória, de onde que vem o Lucas, qual a sua origem, assim, até chegar a construir tudo isso, que eu sei que não é fácil. Com uma jornada, né, Claudinei? Eu amo também falar sobre a minha história, até porque eu não estaria aqui se eu não honrasse essa história, né? Quem eu fui, quem eu me tornei, é muito interligado. E eu faço questão, na verdade, de dizer isso, né? Então, eu nasci em Afonso Cláudio, sou de Afonso Cláudio, me criei em Brejetuba, numa jornada muito de crescimento. Cara, você já conhece, né, essa história, mas é importante dizer para as pessoas que estão nos assistindo que é alguém que vem rompendo limites desde quando nasceu. A minha mãe fala assim que até para nascer eu fui diferente, né? Meus irmãos nasceram de um formato, nasci de outro, mas eu nasci, né? Então convivi lá no interior de Brejetuba, no interior do Espírito Santo, sempre acreditando. Você me perguntar assim, Claudinei, quando eu era criança, quem que eu queria ser quando crescesse, você sabe que é exatamente quem eu sou hoje. É mesmo? Exatamente. Quando eu olho assim onde eu estou, sou apaixonado pelo Espírito Santo, apaixonado pela Grande Vitória. Aí quando eu acordo de manhã, eu vejo a praia indo pro trânsito, vim agora no trânsito, né, vindo para cá. Isso para mim é gostoso, porque esse movimento da cidade grande, lá pro Lucas criança, era meu sonho. O barulho que eu almejava ouvir quando eu era criança, Claudinei, era barulho de pratos. Sabe, não tem quando num restaurante aquele barulhinho de prato? Porque eu comia no prato esmaltado, aquele prato que aquela colher, aquela coisa, não tinha aquele barulho, né? Então, o prato de vidro, ele faz um barulho, o restaurante tem esse barulho. Você acredita Cristal, que eu sonhava aquilo assim, o barulho de carro, o barulho de buzina, trânsito. Então, todas as vezes que eu experimento essa sensação de estar onde eu estou hoje, eu naturalmente me conecto com essa história, né? Então, que bom que você pergunta. É um Lucas que veio do interior, que veio rompendo o limite cada vez mais, uma história de superação, semi-analfabeto até 17 anos, que hoje, com a graça de Deus, está aqui levando inspiração para as pessoas. Bacana, Lucas. Eu sei que você já contou essa história muitas vezes em outros podcasts, em muitos outros lugares, mas hoje eu queria te pedir um presente. Conte algo inédito. Gente, ele sempre extrai isso. A gente fez uma live, né? Eu lembro no Instagram ainda, quando ainda está o Connect Work, era um embrião, né? Era Connect Live ainda. E você contou muita coisa inédita lá. Hoje eu queria te pedir esse presente também. E eu acredito que quem está nos assistindo vai receber esse presente de bom grado. Muita gente quer saber um pouco mais sobre a sua trajetória. Eu fico muito feliz, e você tem essa habilidade, né? Até pelo fato de você fazer parte da história também, acompanhar, né, de perto todas as conquistas. Eu, assim, talvez eu pudesse pensar em uma coisa inédita, a gente vai vindo durante a fala agora, mas eu acho que essa história mesmo, né, de ser criado no interior, de sonhar morar na cidade grande. Eu gosto de pegar alguns detalhes, assim, Claudinei, por exemplo, de um menino que sonhava comer azeitona. E você acredita que eu, com 15 anos, eu plantava azeitona esperando que ela fosse nascer? Olha que mico, porque eu não entendia que a azeitona era cozida. Você acredita? Então eu morava no interior, ia lá no supermercado Liana, que é de seus pais, né? E sonhava comer azeitona. Só que aquilo era caro, então eu não podia comer e comprar muita azeitona. Meu pai comprava aquele copinho de azeitona, e aí eu lembro que eu plantava. Olha que inocência, cara. Que inocência. Eu, Claudinei, com 15 anos, eu era uma criança. Com 17 anos eu fui conhecer o mundo. Com 20 anos eu fui viver o mundo. Então eu estou com 38, eu me considero com 18.
né? Então agora eu me tornei maior de idade, eu brinco que tem todo um significado para mim. Eu estou no projeto Vida 4.0, nós vamos falar sobre isso, e eu me considero agora de maior, agora eu fiz 18 anos, porque com 20 anos eu fui conhecer, viver o mundo. Com 17 eu conheci. Então uma das histórias muito engraçadas minhas, que para as pessoas entenderem o nível de quem eu era, da inocência que eu tinha, da realidade que eu vivia, aquele menino com 15 anos plantando azeitona que comprava no supermercado para esperar a azeitona crescer para... Olha que inocência. E aí, durante um bom tempo, quando eu me tornei adulto, comecei a ter acesso ao mundo, eu tinha raiva disso. Eu olhava para minha vida e falava assim, talvez uma das coisas inéditas também, eu tinha pavor, tinha ranço de alguém falar assim, porque é como se fosse feio tudo que eu vivi, como se era vergonhoso para mim ser tão inocente como eu fui. Só que hoje isso mudou. Hoje, quando eu olho para o meu passado, eu dou graças a Deus aquele Lucas que eu fui, aquele coração que eu tinha, que eu tenho ainda, né? Mas a gente vai passando a ter alguma maturidade e a entender que é exatamente aquele Lucas que plantava azeitona para esperar a azeitona nascer, é o Lucas que continua plantando, às vezes não em terras férteis. Eu gosto de dar um significado para tudo. Quantas azeitonas já plantei na vida também não nasceram até hoje? Né? Então, eu como treinador, como mentor e escritor, eu estou todo dia plantando semente nas pessoas, para que elas possam germinar, crescer e serem quem elas quiserem ser. Só que aí comecei a entender que às vezes não é sobre eu plantar ou não, é quem eu estou plantando e onde que eu estou plantando, né? Então, fica a dica aí para vocês. Aquilo que você chama de dor, você pode dar um significado para aquilo, fazer uma metáfora daquela história e transformar isso como seu amuleto. Hoje, todo meu instinto de proteção, eu estudei muito sobre o cavaleiro preso na armadura, é uma coisa que traz muita reflexão para mim, é todo meu instinto de proteção de blindagem, que eu chamo de revestido. Vou lançar um projeto inédito aqui hoje no seu podcast, que ninguém sabe ainda. Só, né? Então, dos revestidos, que é o meu novo projeto, ele vem dessa blindagem. E como que a gente se blinda? Pegando aquilo que a gente chama de dor, de superação, dando um novo significado àquilo e seguindo a vida. Olha, que maravilha. Uhum. Eu fico muito feliz de estar aqui com você, né, Lucas? Porque somos dois capixabas do interior, né? Apaixonados pelo Espírito Santo. Apaixonados pelo Espírito Santo e que, de uma certa forma, aí estamos fazendo história aqui na Grande Vitória, até talvez por conta desse formato de criação, de entender que não foi fácil lá atrás e que as coisas têm que ser trabalhadas e tudo que é trabalhado, que é buscado, ele se torna mais prazeroso. Mas, Lucas, eu tenho certeza que nessa trajetória muitas pessoas transformaram a sua vida. Graças a Deus. Chegaram em algum momento e criaram uma trajetória diferente para a sua história. Queria que você contasse um pouco dessas conexões na sua vida que transformaram para virar o Lucas empresário de hoje. A gente está aqui num podcast que fala sobre empresas, sobre negócio, mas empresas são pessoas. Elas são criadas e projetadas para vender para pessoas, né? Total. Depois, inclusive, vou dando spoiler aqui, vou dizer quem são meus 3 mentores, né? Que me perguntaram muito isso nas redes sociais, eu não falei ainda quem são. Mas isso quer dizer, assim, sobre as pessoas que foram transformadas pelo meu trabalho ou que contribuíram para que eu me transformasse. Que contribuíram para que você seja o Lucas de hoje. Isso. Na verdade, sim, inúmeras pessoas, né? Você é uma das, né? Você me apresentou o mundo, você é o cara que eu tinha 25 anos quando eu te conheci, e no seu aniversário agora, né? Nosso primeiro aniversário, sei que eu fui lá jogar talco na sua cara, na sua casa, de madrugada para você comemorar ali. Às vezes ficávamos no carro esperando da meia-noite para comemorar seu aniversário. Quantas vezes fizemos isso, né? Porque eu tinha que ser o primeiro a te desejar feliz aniversário. Então, estou no dia do seu aniversário hoje, aqui também comemorando. Por isso que eu parei tudo para estar aqui. Cancelei a agenda para estar aqui com você. Porque você tem esse papel também. Você é o cara que, mesmo sendo mais novo do que eu, né? Quando você fala de superação, a gente tem carros diferentes, mas o nosso caminho é o mesmo, né? Me mostrou o mundo. Então, a primeira vez que eu fui à praia, praticamente, eu fui com você. A primeira vez que eu fui à balada, eu fui com você. Você me apresentou o mundo e me deu também, lá no passado, um senso de merecimento, porque eu vinha de uma realidade que as pessoas não me enxergavam. Eu vinha de uma realidade que as pessoas não me viam, né? Modéstia à parte, hoje é muito fácil, as pessoas me ver, tal. Mas você me honrava muito ali, né? Então, as melhores pizzas que eu comi foi com você, os melhores momentos que nós vivemos de parceria e alegria foi junto também. Então, quando se fala em pessoas que contribuíram para que eu me tornasse Lucas, você também viu o Lucas Fonseca nascer, porque você conheceu o Lucas Cabral, né? Você viu o Lucas Fonseca nascer e contribuiu para que eu me tornasse hoje também, das experiências, dos papéis que nós anotávamos, quantos projetos escrevíamos, né? Sonhávamos. Acho que a dica que eu deixo para vocês hoje que estão assistindo a gente, mas sonhem sem limites.
Eu e esse cara, a gente colocava planos que pareciam surreal. Quem diria que nós estaríamos... Que já aconteceram. Que já aconteceram, que nós estaríamos hoje aqui na Grande Vitória gravando um podcast, né? Os Improváveis, eu daria o nome desse episódio, esse episódio de hoje. Mas inúmeras pessoas foram essenciais para que eu me tornasse Lucas Fonseca. Então, assim, o primeiro, na minha família, minha mãe tem um papel muito grande. As pessoas falam assim, você tem que largar mãe, pai e tal. Eu não tenho essa crença. Eu tenho que largar as crenças negativas deles que me contribuíram e me limitaram. Mas muito pelo contrário, eu não quero largar meus pais. Eu quero que meus pais vivam comigo essa glória. Um dos maiores presentes que eu tive na vida é ver meus pais no MAP. Então eu nunca vou abandonar meus pais. Qualquer coach do Brasil... Quantos MAPs depois? 27 MAPs depois, né? Meus pais foram lá. E então, eu tava lá. Tava lá. Foi um momento no livro, né? Minha mãe falou também. Então, eu sou uma pessoa muito família. Eu sou muito... Pode parecer clichê, mas eu sou apaixonado pelos meus pais. Eu daria vida pelo meu filho. E eu me apego muito. Eu sou uma pessoa muito emocional. Acho que o grande ponto de liberdade que eu descobri na vida é que vulnerabilidade é poder. Agora, com as pessoas certas, né? Isso é importante. É fácil assumir isso hoje, Lucas? Hoje, mais simples, mas nunca foi fácil para mim, porque eu tentei durante um bom tempo me tornar uma pessoa que eu não era. Eu quis ser o cara, o player do mercado, eu quis falar frases que às vezes nem fazia sentido para mim, eu quis me incorporar numa coisa que eu não era, porque eu tinha que criar aquele Lucas para vender para as pessoas, que foi necessário também. Talvez você que está vivendo isso é importante a gente trazer. Só que chegou um determinado momento que eu entendi, é uma coisa muito forte que eu nunca falei em podcast, que eu entendi que eu precisava ser eu mesmo. Agora, você que está assistindo, é um processo isso. Não é você largar tudo e vem correndo, falar que amanhã você já está sendo quem você é. Então, dentro de um processo para crescer minha carreira no Brasil, eu descobri que eu não precisava parecer com ninguém. Eu precisava ser Lucas Fonseca. Eu não precisava parecer com o Brasil para o Brasil me enxergar. Eu precisava ser um capixaba apaixonado pelo Espírito Santo, onde nasceu um capixaba para o mundo, né? Esse que é o grande processo, a minha nova roupagem. Aí vai ser um lançamento novo. Eu vou te interromper para falar uma frase que Raila falou comigo um dia e assim, ficou gravada, né? Raila, esposa do Lucas, para quem não sabe. Quem manda ali em casa, né? na verdade. Ainda bem, né? Já pensou se você mandasse tudo? Daria ruim. Mas vamos lá, a Raila falou uma coisa e é verdade. Ela falou assim, quem vê o Lucas, acha que o Lucas, assim, é um vencedor e tal. Quem conhece o Lucas, ele vê que o Lucas realmente ele é um cara lutador. Quem convive com o Lucas, não tem como não admirá-lo. Que honra. E é verdade, meu irmão. Assim, é um presente pra mim ouvir que uma das influências da sua vida sou eu. Porque a gente tá aqui no Espírito Santo falando pro Brasil e pro mundo de uma referência capixaba. Amém. Obrigado. A gente tá falando de uma referência capixaba e aí quando eu ouço uma referência que pro Espírito Santo todo é uma referência de treinamento, de alta performance, de desenvolvimento, que tá associado aí a grandes nomes do estado e do Brasil. Hoje, eu me colocar como uma referência pra você. Porra, bicho, você me deu o maior presente do dia hoje. Seu aniversário tá sendo especial, né? Só que ele nem entendeu que eu só tô aqui porque é o aniversário dele. Tá? Hoje é o dia, hoje é o seu dia, meu irmão. Hoje é o seu dia, parabéns. 3.1 de potência. Eu tomo posse. 3.1 de potência, já contando a idade dele pra todo mundo, já entregando mesmo aqui. Então, assim, acho que é esse lugar de conforto, Claudinei. É muito importante você que é um especialista em conexões, hoje o cara pioneiro que criou o movimento no Espírito Santo, que já chegou ao Brasil falando de conexões humanizadas e estratégicas, que agora trabalha essa conexão de alto valor, que é a grande sacada que você traz. Eu acho que a melhor forma de criar conexão é encontrar essa liberdade, sabe? De trabalhar essa essência. Eu nunca, talvez, deixaria de ser um Lucas que fala errado às vezes, um Lucas que não sabe a tabuada até hoje. Eu estava num evento, dando um treinamento hoje antes de vir para cá, né? Me perguntaram lá tal, quantos mais? Eu falei, travou tudo, eu não sabia nem o final daquele cálculo. Eu falei, gente, eu não sei esse cálculo. Pessoal, mas como assim você que aumentou da aula? Eu falei, não sei esse cálculo. Então, acho que o legal da vida, com as pessoas certas também, né? É você descobrir o que você carrega. É isso que é o importante da vida, sabe? O melhor ponto de conexão, você faz isso muito bem, trazendo a sua identidade, é descobrir o que eu tenho para entregar. E também aceitar que você tem uns treinos que você não é bom. Tem uns treinos que você não é bom. Tem umas coisas que você não sabe. Eu tenho muitas coisas que eu não sei, mas não sei mesmo. Sabe? Não sei mesmo. Então aí E vou te convidar, tem coisas que eu não tenho interesse em saber também. Pra quê? Igual a tabuada. Pra que eu aprendi tabuada? Hoje, tem calculadora. Uma coisa maravilhosa. Tem calculadora, né? Então, não sei. As pessoas riem, gente, pra quem não sabe, porque eu não sei a tabuada até hoje, né? Então, esse é o processo de encontrar essa liberdade. Agora, as conexões, né, de alto valor são conexões que elevam o nosso nível. As pessoas confundem muito conexões de alto valor com as pessoas multimilionárias.
Com resultado. Até financeiro, né? As pessoas multimilionárias, meus 3 mentores hoje, todos eles são muito bem-sucedidos financeiramente, mas eles me ensinam não é pelos que eles têm, né? Pelo que eles são. Pela essência. Porque eles são, você é o que você, né? Não é o que você tem, é o que você, já te falei isso desde 2008, né? Que agora eu concordei que nós conhecemos em 2008, né? Então, assim, é entender que é o que eu carrego, é o que eu tenho, sabe? Existe um termo muito forte, Claudinei. Quem é seu 190 na vida? Sabe? Lucas Fonseca. Aí, ó, haja coração, né? Então, assim... Você sabe. Eu sei disso, e você também é o meu. Então, assim, quando a gente entende que... É aquela pessoa que você vai correr, cara. Todo mundo tem que ter um 190. Primeiro 190 na vida é Deus, né? Quando você deu ruim, pá. Mas na Terra, materialmente falando, quem é seu 190? Às vezes não é o nosso pai, não é a nossa mãe. Porque às vezes... tá tudo certo, tá tudo certo, se não for, né? Então, deixa você falar um pouco, eu tô falando demais hoje aqui. Que isso, não. Ô, Lucas, cara, e eu sei que essas pessoas, assim, você citou a mim e também sua mãe e outras pessoas, mas eu sei que teve momentos na sua vida que sua vida deu uma virada. Total. Que você tava indo pra um caminho e você viu, bateu de frente com a parede. E a parede jogou pra trás e você impulsionou de novo pra cima. Conta como que foram essas viradas e quais foram as viradas. Parar com essa história de quebrar a parede do peito, né? Eu falei, os coaches mentem pra você quando diz que você é uma máquina de resultado, mentem pra você que você é uma máquina de venda. Mentira, você não é máquina de nada. Você é um ser humano, você tem sentimento, dores, emoções, você passa por desafio como todas as pessoas. E quando você quiser ser máquina, não é comigo que você vai se conectar. Quando você entende que eu sou gente, que eu tenho dores, hoje na frente de 40 mentorados meus, eu falei, cara, agosto foi uma porcaria. Não posso falar porcaria, a gente tem que ser grato a Deus, né? Mas, assim, mas agosto foi um mês que eu não vendi direito, foi um mês que eu não faturei, foi um mês que eu levei grandes prejuízos. Então, assim, mostrar para as pessoas que as coisas não estão bem. Mas aí existe sim, Claudinei, um momento... a minha jornada, eu saio do interior, né? Eu vivi 3 etapas na minha vida, que foi o semi-analfabeto, depois foi o vencedor e depois foi o memorável. São 3 identidades que eu criei na minha vida, que eu vou para a 4ª agora. E aí, dentro dessas identidades, o que eu sempre... Você vai entregar a 4ª aqui? Vamos. Sempre... Já falei que teria 3 mentores e 4 identidades, já vamos pegando. Eu sempre quis, de alguma forma, impactar a vida das pessoas. Depois, sabe o que eu descobri, Claudinei? Que tudo que é impacto é ruim. Sabe? Impactar a vida dos outros, impacto... Não, já quase derrubei o microfone aqui. Impacto não é... Gera resistência. Gera resistência. Eu tenho que impactar a vida de ninguém, não, gente. Eu tenho que despertar a vida das pessoas. E aí, respondendo a sua pergunta, houve um momento que foi a grande virada da minha vida que eu tive que calçar a sandália da humildade. Reconhecer que eu não estava performando. Olhar para as pessoas que jogam um jogo maior do que eu e dar a liberdade para que elas guiassem a minha vida. Você tem que ser muito homem para reconhecer e falar assim, cara, eu preciso do seu apoio. O que você falar, eu vou fazer. E aí um dos meus mentores, ele disse uma frase que mudou minha vida, ele fala assim, um dia virou para mim e falou, a sua decisão será minha. Quando aquele cara falou para mim que a decisão dele seria minha, ele de fato me deu a decisão, né? Um exemplo simples, foi fazer uma live com ele e tipo, mandar foto para ele. Aí a gente, cheio do ego, né? A gente fica assim, coloca essa foto tal, que essa me favorece, tal. Eu falei, ô fulano, qual a foto que você quer colocar? Eu falei, não, a sua decisão será minha, você me conhece, vai saber a foto que mais me favorece. Eu falei, cara, se um cara nesse patamar dá a decisão, porque eu tome a decisão para escolher qual foto vai colocar, quem sou eu na fila do pão para ficar escolhendo tudo? Para ficar determinando tudo? Então, respondendo a sua pergunta, a grande virada da minha vida foi escolher mentores que eles fossem governar a minha vida. Os coaches que falam que você que vai governar tudo, eles estão querendo vender um produto para você. Estão cheios de mentores. Estão cheios de mentores. Coach que fala que você tem que acordar 4 horas da manhã, tomar banho gelado, e meio-dia ele vai dormir, porque ele tem um monte de conta tranquilo, tudo pago, e você vai estar igual um zumbi durante o dia com sono para trabalhar. Então, quando a gente entende esse processo, foi, cara, eu tenho que dar liberdade, primeiro a Deus para governar a minha vida, né? E as pessoas que eu chamo de mentores. Sabe com essa facilidade, Claudinei? Você encontra uma paz. Porque se você não sabe escolher quem são seu mentor, você está errado. O primeiro passo de você escolher o mentor é ver os resultados dele. Parâmetro para você escolher mentor é saber o resultado do mentor. Se ele tem resultado, naquele ele tem que te entregar. Aí eu dei a essas pessoas, que eu sei onde você quer chegar com a pergunta, liberdade, para eu modelar essas pessoas, para que elas tivessem autoridade na minha vida. Foi quando e elas te direcionam? Direcionam até hoje. Hoje eu tenho a honra de ter momento, todos esses 3 mentores eu tenho 1 hora a cada 15 dias com eles, né? Para que eu saiba em 3 pilares de vida. Um é de vida, um é espiritual e o outro é de carreira. Então, um mentor de carreira, um de vida e um espiritual. Todos esses 3 mentores eu tenho 1 hora.
E se eles falarem que eles podem de meia-noite às 6, meia-noite às 6 eu tô lá esperando. Eu cheguei para o meu mentor espiritual semana passada e falei com ele assim, eu vim aqui buscar abrigo, meu irmão, eis-me aqui. Eu tô definhando. Eu vim aqui buscar. Aí ele assim, mas nossa, como que diria um Lucas Fonseca falar isso? Eu estou definhando na sua frente, eu preciso de apoio. Cara, e isso é muito importante, né, Lucas? Se você falar isso, eu aprendi isso da pior forma, né? Eu construí um Claudinei forte, tal, e fui construindo isso, e depois eu percebi que tinha nada a ver com força, nada a ver com poder, com dinheiro, com nada. Tinha a ver com os seus relacionamentos, o que você recebia, o que você construía. Por isso que juntos, né? Posso falar isso aqui, nós construímos juntos o Network Humanizado Estratégico e estamos transformando isso em conexões de alto valor. Porque juntos, porque Lucas é meu mentor. Como o Lucas está falando de mentores, né, ele tem 3. O Lucas tá entre os meus 3 aqui. Não tenho 3, eu tenho 2 ainda, mas você tá entre ótimo, os 2. Eu tenho o espiritual e tenho você que é o meu mentor pessoal, né? Isso... De vida, né? Que a gente fala. Isso aí, de vida. E isso que vai construindo. Então, quando você tem mentores, deixa a pessoa dar a liberdade para construir, a gente construir algo realmente duradouro e que seja... Se não confiar, não vai, né, Claudinei? É isso daí. É muito lindo você trazer isso pra gente, você que é o nosso apresentador aqui, mostrar que você também tá mudando isso. Nossa, cara, demais. E assim, e confesso, muitas das vezes que eu quebrei a cabeça, que eu bati de frente com a parede, bati com o murro mesmo, foi porque eu quis levar tudo sozinho, eu quis construir, eu quis ser forte, eu quis vestir a armadura, e não é bem assim. Hoje eu me vulnerabilizo até para os meus filhos. Uau. Então, assim, entregar coisas que meus filhos... Minha filha me ensina coisas que eu não sei, cara. Vocês não têm ideia. Então, assim, por quê? Porque hoje a educação é diferente. O que ela aprendeu hoje no século XXI e começou a estudar em 2021 agora, 2022... Eu fui estudar lá em 94, 96, 95. Então, assim, cara, em 20 anos, eu vim agora há pouco de um evento em São Paulo, na casa do Rodrigo, e um dos sócios dele falou muito sobre isso. Falou assim, cara, reparem o ciclo que está acontecendo hoje, Lucas, na vida. A gente vivia ciclos de 100 anos, de 50 anos. Hoje a gente vive ciclos de negócios, de empresas, de formatos, de construção, de ideologia, de 10 anos, 15 anos, 20 anos, quando é muito. Um jogo que vira muito rápido, né, Claudinei? Antigamente, o processo de enriquecimento, de posicionamento, vinha, a gente chama de família, né, tradição. Hoje não é tradição, é inovação, né? Então a gente precisa entender o que a gente está inovando para fazer esse diferencial, sabe? De entender o que eu posso fazer com o que eu tenho, com quem eu sou e com quem eu ando. Eu acho que a grande fórmula das conexões de alto valor é essa. Com quem eu ando? Isso é tão antiquado, né? É tão atual e tão antiquado ao mesmo tempo, porque eu sempre cito isso no Night Connect. Falei assim, Jesus tem uma provocativa para você. Me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és. E você vai ficar insistindo em andando com qualquer um? E Jesus não andava com todo mundo, né? As pessoas andavam com ele. Vou falar uma reflexão, só você sabe dessa reflexão aqui, já entregando também. Não fiz nenhum post sobre isso, eu comentei com você, que é o seguinte, muitas das vezes a gente quer fazer tudo para todo mundo, mas tem o seguinte, Jesus só curava quem dava o primeiro passo até ele. Então, primeira coisa, a pessoa tem que acreditar em você, porque Jesus só curava quem tinha fé nele. E é muito forte isso. Você parou? Eu cheguei a arrepiar do pé à cabeça aqui, porque eu tive essa reflexão, já te contei isso no processo de mentoria. Cara, o quanto isso é forte, Lucas? Bate no que você falou. Exatamente. Quantas azeitonas você já plantou? E em terras que não frutificaram. Então, até hoje, estaria até hoje esperando elas nascerem, né? E é esse que é o processo que tem. E aí vem de um processo de mudança, que falando sobre dar autoridade ao mentor. Nem primeiro o mentor é Deus, a gente chama assim, mas materialmente o mentor, porque na Bíblia, hoje em dia os coaches da espiritualidade, tu fala princípios, lindo, mas com Deus não é princípio, Claudinei, é mandamento. Ou obedece ou não obedece. As pessoas não falam isso, porque não é bonito falar isso. É mais romântico. Dói, né? É mais romântico falar assim, princípios da prosperidade, princípios é uma maquiagem que as pessoas criaram para trabalhar, falando da parte espiritual, de mandamento.
com Deus, obedece. E aí, sabe uma coisa que eu falei outro dia? Foi emocionante na entrevista. Eu falei assim: tá tudo bem Deus mandar, sabe? Tá tudo bem o mentor. Falou: não, Lucas, não faz. Por exemplo, o mentor falou assim: eu ia fazer um lançamento agora gigantesco. Ele falou assim: não faz. Não faz lançamento. Eu, não vou fazer. Aí depois, espera que eu vou montar sua esteira. Eu vou montar. A impaciência é a beira do precipício, porque quem é acelerado começou quer tudo muito rápido, né? E eu tenho uma sensação que cheguei atrasado na vida, porque eu comecei a vida mais tarde, né? Mas Então, todo mundo tem essa sensação, né? Você vai estar com 50 anos, vai estar com essa sensação. parece que eu cheguei atrasado, né? E aí falei, não vou fazer. Então, assim, o temor a Deus é o princípio da sabedoria, não é a sabedoria que é o temor, né? Então, o temor a Deus que é o princípio. O temor ao respeito às pessoas que nós acreditamos, vocês têm que ter tido um filtro. Eu tô falando pra você delegar sua vida na mão de alguém, pelo amor de Deus, pra você entender com quem você anda. deve, né? Cara, se a pessoa tá falando, não tem aquela só quando o pai e a mãe falam, a gente sabe que vai dar ruim, a gente vai lá e faz, né? O mentor tem esse papel. Por que eu tô batendo muito na tecla de mentor? É o que o Claudinei faz. É o que ele ensina hoje na mentoria dele, é o que ele ensina hoje. Então, se você não está na mentoria do Claudinei, está perdendo a oportunidade, né, de entender do que ele ensina só lá na mentoria, né? Talvez aqui ele está dando uma pílula, mas lá e você não vai entregar tudo aqui como você entrega na mentoria. Eu falo que você tem que criar um ambiente fechado, um ambiente de segurança, é isso que a gente tem que fazer. Porque a comunicação, quando ela está num ambiente propício para esse formato, você também tem essas mentorias, estou lá, né? No Jornada Vida 4.0. Jornada Vida 4.0. E entre outros processos, na mentoria privada também. MPM, Max Performance Mentoring. Então, assim, cara, quando você cria esse ambiente, você entrega muito mais, né, Lucas? Eu acredito. Você não consegue entregar na live lá do Instagram com 60, 70 pessoas, o que você entrega para 30 pessoas aqui num grupo fechado, onde as pessoas estão te perguntando e estão debatendo, porque eu sei que as aulas são assim, né? Quando você passa... É uma mentoria. A mentoria é debate. Não é aula, não é explicativo, não é aula de faculdade, é debate. Como a gente está falando na analogia com o espiritual, para você fazer uma conexão com Deus, uma mentoria com Deus, você precisa de um quê? De um secreto, né? Então, assim, por exemplo, você não vai ficar aí gritando na rua, oh, meu Deus, papapá, pelo menos eu não faço isso. Então, eu sempre acho que o ponto de conexão com Deus quer um secreto com a gente. Ele quer aquele momento que você vai pro quarto, que você fala, meu Deus, eis-me aqui. Trazendo isso para o material... Nós funcionamos em tribos. Quem fala que nós somos todos iguais está mentindo. Então não é que o Claudinei não queira entregar aqui. Ele precisa colocar você numa página de consciência para que você assimile o que ele está falando. Porque se ele entregar aqui a camada de conteúdo que ele entrega na mentoria, talvez você não está nesse nível de consciência ainda. Então, assim como para com Deus, nós precisamos de um secreto para que nós criamos a comunicação direta com ele, né? Proximidade é poder, você fala muito sobre isso, né? Que conexão é poder. Conexão é poder. Então, quando você cria um nível de conexão muito maior, é óbvio que a entrega é muito maior. Né? Daquela tríade que você ensina, né? Conexão, relacionamento e oferta. Você fala muito bem sobre isso. Então, a oferta ela é maior quando há o relacionamento, né? Então, isso é muito importante. Tudo isso, Lucas, são processos, né? Não é dentro desse Conexão é Poder e Move o Mundo, existem 9 temas dentro disso daí que eu trabalho, que são o processo para você aprender a gerar valor com isso. Porque senão você vai sair por aí achando que essa conexão gera o valor, e aí talvez o valor é um fechamento de um negócio, talvez o valor é só porque o cara te elogiou, e não tem nada a ver com isso. Exatamente. A sua mentoria é Network na veia, né? Network então, se você que está assistindo agora essa live, digitar aqui Network, né, embaixo dessa live, vou dar um bônus para vocês. Eu vou entrar na mentoria do Claudinei, nós vamos fazer 1 hora de mentoria para falar como gerar conexões de alto valor. Eu vou trazer cases de sucesso. Então, tá assistindo esse podcast? Isso aqui não é à toa, nós estamos aqui para você prosperar. Você não está aqui por brincadeira, senão você teria dado pausa nisso há um bom tempo. Então você vai digitar aqui Network. A equipe do Claudinei vai entrar em contato com você e você vai ganhar um bônus. 1 hora de mentoria comigo e o Claudinei. Nós vamos fazer uma sala secreta para vocês que estão comentando aqui agora Network. E dentro dessa sala secreta nós vamos entregar o que é conexões de alto valor. Olha só que presentão, hein, gente? Inédito, exclusivo. Exclusivo, tá? Quer participar? Comenta Network aqui. Comenta Network que a gente vai entrar em contato com você. Vai no privado dele também, no Instagram. Pode mandar no Instagram e tal. Enche o Instagram lá. Fala, eu só assisti o podcast com o Lucas. O Lucas falou um negócio lá que me interessou, hein? O Lucas hoje tá criando cada vez mais conexões de alto valor e ele falou que vai dar um bônus. Aí você comenta lá que a gente vai entregar para vocês, vocês vão surpreender. Presentão, hein? Não perca. Exatamente. Mas vamos lá, Lucas. Dando continuidade aqui ao nosso papo, né? Que já tá incrível.
Cara, eu queria que você contasse aí hoje como que tá os seus negócios, as suas empresas, um pouco sobre os seus empreendimentos, né? Que você que vem para o futuro, que tá nessa cabeça aí que Imparável. Com certeza tá fritando muito nos últimos tempos com todo esse processo de cada vez se querer se transformar, né? Eu falo que muitas das vezes a gente não se transforma, a gente tem que querer. Não vai chegar alguém na sua vida e vai transformar a sua vida, não. Ninguém transforma. Não queira isso, não ache isso, não. Você tem que querer, o primeiro passo é seu. Vamos voltar lá na reflexão. Primeiro passo você tem que crer. Primeira pessoa que você tem que crer é você mesmo. Depois você pode crer. Aí que vem a crença, isso é importantíssimo. Hoje o LF Group, né, ele está atualmente com 3 empresas. O LF Group ele é composto pelo Instituto Lucas Fonseca, pela Faveni Vix, que é a faculdade que eu estudei e virei sócio dela, e pelo Orgulho Capixaba, que é a minha empresa mais recente, que é hoje a empresa de maior evidência de capixabas do Espírito Santo. O LF Group, Claudinei, se tornou e se tornará ainda o maior grupo empresarial sistêmico do Espírito Santo. O que é sistêmico? Uma empresa conversando com a outra. O que eu percebi? Existe uma crítica muito grande no Espírito Santo sobre o MOC, mão de obra capixaba. Existe uma crítica muito grande assim. Então, assim, o que eu percebia? Todas as dores que eu experimento como empresário, os meus clientes estão experimentando também. Então, assim, o que eu entendi? Criar um grupo empresarial que cure essas dores. Não todas, porque eu não consigo criar 1000 empresas. Para isso, eu criei um planejamento estratégico, o mesmo planejamento estratégico que foi premiado no Brasil hoje pelo governo do estado. É o mesmo projeto apresentado para mim, que vai ser em breve um mega lançamento, né, do LF Group, um evento gigantesco que eu vou fazer, onde eu apresento o planejamento estratégico dividido em 2 camadas, até 2026 e até 2030. Já vou pular para 2030 para você entender onde eu quero chegar. Em 2030, a LF Group, tá ficando gravado, vocês vão lembrar disso, terá 10 empresas, uma empresa interligada com a outra. Uma empresa que, no formato sistêmico, virará uma holding empresarial que trabalhe 2 tipos de desenvolvimentos: desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional. Todas as minhas empresas estão pautadas em desenvolver as pessoas, para que elas possam, né, usufruir de melhores resultados e crescer. Para que haja desenvolvimento, a gente precisa ter um espaço de recepção, precisamos ter uma boa empresa de mídias, como, por exemplo, é hoje a Orgulho Capixaba, né, inspirada na Forbes. Nós estaremos agora lançando para você aqui em primeira mão o lançamento da revista Orgulho Capixaba. Olha só. Que é algo surreal, vocês poderão acompanhar, né? Marcos Boys vai estar na capa desse grande lançamento. Então, eu me descobri, a sua fala foi muito bacana, Claudinei, porque a pandemia, ela despertou em mim um empresário que eu não era, né? Eu era palestrante, né? E hoje vou criar um lançamento aí em breve, que a profissão palestrante acabou. Agora seremos mensageiros, né? Vai ser um processo muito bacana. Cara, e conta aí como que foi esse processo, porque muita gente vive isso, principalmente na área da saúde, na área do desenvolvimento pessoal. As pessoas se formam, têm muito conteúdo, buscam muito conhecimento, e aí, consequentemente, se tornam empresário, mas, na verdade, elas não estão sendo empresário. Conta aí pra gente como que foi essa virada e por que você chegou a essa conclusão? Cara, eu não estava sendo empresário. Eu entendia muito sobre propósito, né? Mas eu não entendia sobre ambição. Então, assim, o meu mentor de vida, ele falou uma coisa assim, sabe, foi muito bonito que você fez, Lucas, porque você conseguiu o propósito. Então, lindo, que tem gente que chega a 70 e 80 e não chegou ao propósito ainda. Só que o propósito não sustenta. Aí que vem a virada, que poucas pessoas falam isso em entrevista. Propósito sem prosperar não adianta nada. Propósito é uma carreira, Claudinei. Prosperar vem na empresa, no PJ. É a empresa fazer dinheiro e sustentar o seu propósito. Não é o propósito que sustenta a empresa. O que eu fazia durante 10 anos? Eu tinha historinha que um monte de gente inverte aí contando. Tem que viver o propósito. Tá? Propósito só vai ganhar dinheiro se tem no propósito. Não, assim. E outra coisa, propósito não sustenta. O que sustenta é a missão. É a missão de vida que sustenta você quando tudo estiver desandando, né? E aí, o que aconteceu comigo? Durante 10 anos eu vi o meu propósito, que é muito lindo, eu sou muito grato a isso. O meu propósito de vida é despertar vidas, fazer com que as pessoas mudem de vida, e eu tenho depoimentos que são emocionantes de pessoas que foram realmente transformadas pelo meu trabalho. Só que eu nunca tinha entendido da ambição, de como eu trabalhar essa, porque a ganância é feia, agora a ambição não. A ambição que faz a gente crescer, o desejo ardente no coração de crescer, de prosperar. E eu não tinha esse posicionamento de entender, eu sacrificava o meu PF para proteger o PJ.
Isso foi o maior desafio que eu tive na vida, né? Então, nem na partir da pandemia eu fiquei mais em casa, porque não tinha eventos, né? Eu era muito offline, eu não tinha uma presença digital ainda. E eu comecei a perceber que eu passei um bom... Eu não sei, na verdade, com você, Claudinei, eu acho que eu sempre sonhava que ia aparecer um empresário da minha carreira. Talvez você já passou por isso, você que está assistindo, né? Aí como se viesse um salvador da pátria, que alguém vai te aplaudir, vai te reconhecer. Mas não vai mesmo, mas não vai mesmo. Então, o que eu entendi? Eu tive que me tornar o empresário que eu esperei durante 10 anos. Sabe qual a boa notícia? Eu passei a gostar disso. A boa notícia foi essa. Que é 10 agora. Agora eu falei, cara, que trem bom esse negócio, né? Liderar, tal. Mas não foi fácil. Então, assim, a sua pergunta é muito bonita, porque eu tive que me descobrir. Talvez você que está nos assistindo já tenha um posicionamento numa área de vida, já é um produto muito bem envelopado, já tem uma missão muito bem clara, um propósito muito claro, só que falta você entender agora é a ambição do business da coisa, fazer o seu projeto girar, entender o seu equity, o seu valuation, para que você posicione no mercado, fazendo com que as pessoas queiram cada vez mais consumir você. Lucas, cara, você falou sobre missão e eu quero te fazer uma pergunta. Qual a sua missão? A minha missão de vida hoje, profissionalmente, é despertar 1 milhão de vidas no Brasil e no mundo. Eu vim ao mundo com uma missão para ser a prova viva de que tudo é possível. Enquanto fôlego eu tiver, eu vou lutar por isso. Ser a prova viva. Aí você me pergunta, por que tudo é possível, Lucas? Leia Lucas 1,37. Porque para Deus, nada é impossível. Essa é a minha missão de vida. Lucas 1,37. Lucas 1,37. Lucas, que é um historiador, né? Um médico, né? Conta muito essa história. Lucas, tem uma coisa, cara, que eu gosto de falar e você deixou isso muito claro aí pra gente. Eu falo que toda conexão, ela tem que ser intencional. Tudo tem que ser intencional. E aí a gente fica esperando. E que você falou assim, eu sempre sonhei, vou viver meu propósito, e aí vai chegar alguém, tal. E nesse processo, talvez você não estava sendo intencional com as conexões que você foi fazer. Talvez esse empresário passou por você e você não mostrou isso para ele porque você não foi intencional. Exatamente. E eu passei por isso, tá? Tô falando isso, eu sempre esperei muito dos outros. Alguém salvar, né? Alguém me salvar, eu passei por isso também. Como eu nasci vendo... Meu pai e meu avô, que são empreendedores, assim, natos, eu sempre esperava assim, cara, eu vou fazer isso daqui, e aí alguém vai me reconhecer, e aqui eu vou fazer isso daqui, vou construir e tal. E aí meus sonhos iam derrubando, iam se frustrando. Frustração, né? Vai falar, porque pior que a expectativa é a frustração. Né? Pior que a expectativa. E quando você fala isso daí, cara, é muito forte, porque você entender que é com você mesmo... Pronto. Só fazer o que tem que ser feito. Hoje eu falei isso na minha mentoria de manhã. Qual a mensagem que você tem que ter de manhã? Acordar primeiro, no meu ponto de vista, acordar, fazer o devocional, agradecer a Deus, você acordou, né? Então já é uma bênção, né? Tu tá vivo. Mas é o seu processo, é o meu. Eu também faço isso pelas manhãs. Primeira coisa que eu faço é ler ali uma palavra, um momento bíblico. Eu sou católico, então já tem essa cultura. E depois eu dou sequência no dia. Depois eu vou abrir o WhatsApp, vou fazer outras coisas. Mas cada um tem o seu, tá, gente? Isso que é meu e do Lucas, a gente não tá falando que é pra você. A gente não tá aqui como os coaches que falam, você tem que acordar às 5 horas da manhã. E que se o seu dia tá mal, você olha no espelho e fala que você é bom. Ruim de fazer isso. Entendi que eu acordo, eu olho pro você, tá tudo descaído, daqui a pouco melhora. Então, assim, quando tem esse processo, aí eu falo assim, no meu ponto de vista, é descobrir o que tem que ser feito hoje. Né? Eu acho que é esse que é o grande ponto da virada. Pelo menos para mim funcionou muito. O que tem que ser feito hoje? Eu te falei isso quando você me convidou para vir hoje dar a entrevista, né? E eu falei que eu tenho umas coisas para ser feito hoje. Eu vou para casa e vou fazer. Então eu vou para o trabalho e vou fazer. Então a gente às vezes esquece, sabe? A gente esquece o que tem que ser feito. A gente foca muito no que tem que ganhar, no que tem que fazer. Porque a gente recebemos muita bala quando era criança, né? Quando chorava, dava uma bala. Então a bala era o quê? Doce. A gente entende da compensação. Então a gente continua chorando, esperando a bala. Só que depois de adulto não tem essa bala mais. Não existe isso mais. Tá? Cara, e não adianta. Você vai sair por aí querendo fazer... Primeira pessoa que aparecer, você vai se unir a ela e às vezes isso não está pautado em nada, em intenção nenhuma. Você simplesmente está recebendo algo ali e não sabe por quê, não sabe qual a missão que isso vai te levar. Clareza, né, Claudinei? Isso, cara, eu vou... Assim, Lucas, eu tô gostando muito desse papo porque podem observar, a gente tem citado muito aqui passagens bíblicas e também Jesus, que foi o maior gestor já nascido na Terra.
Ele foi o maior líder que já veio ao mundo. E Jesus escolheu 12 pessoas. Apenas 12. Para estar com ele. Ele escolheu. Não foi no meio do caminho. Ele escolheu. Ele foi até essas pessoas intencionalmente e trouxe elas para dentro. Obviamente, as pessoas também se abriram para isso. Sim. Tem que ter essa contrapartida, né? Que a gente já falou. E a gente fica aqui buscando sociedades com qualquer um, parcerias... Se prostituindo, né? A palavra certa é essa. Porque vem a dor, né, Lucas? Eu preciso de algo. E aí a primeira pessoa que te oferece meio algo ou, ou 10%, vambora. Aí você já acredita que os outros 90% vão vir e você não teve intenção de Essa é a pior vulnerabilidade, né? A pior vulnerabilidade é quando você se vira presa fácil, né? Qualquer pessoa te compra em prol de uma promessa curta e barato. E aí eu falo assim, a gente se vende pelas migalhas que caem da mesa e esquecemos de saborear o banquete. Esse final de semana foi uma coisa muito forte. Eu falo muito da minha mãe, que eu sou muito conectado, eu tenho meu pai vivo, mas eu fui muito educado pela minha mãe, né? Aí eu mandei uma mensagem pra ela, eu falei, mãe, só leia atentamente essa mensagem. Aí ela, leia, já usando a técnica de influência, leia atentamente a mensagem que eu vou te falar agora. No instinto de proteger o lobo, se sacrifica a ovelha. Aí a regra de T maiúsculo. No instinto de proteger o lobo, se sacrifica a ovelha. Se a senhora quiser, eu te interpreto depois, explico a senhora o que eu estou querendo dizer com isso. A Agnes se emocionou muito, porque eu não tinha pensado sobre isso. Então, nesse ímpeto de a gente querer vencer, da gente querer avançar, de querer o sucesso, ele é gostoso, mas ele é uma armadilha muito grande. Porque sucesso é ego, né, gente? Sucesso é ego. Sucesso claro. É ego. Então, assim... E todos nós temos ego. E todos nós temos, que é bom também, porque a gente não pode se vender por ele. E aí a gente acaba sacrificando a ovelha em prol de defender o lobo, né? Então, eu já fiz isso na vida, acho que todos nós, em algum momento, já tivemos esse comportamento. E esse podcast traz pra gente, sim, um despertar para nós reconhecermos que a nossa vida é única, que Deus nos fez único. Não vamos estragar isso. Não vamos estragar isso. Deixe você ser único, né? Se deixe ser único. Se permita. Não saia por aí fazendo cópia dos outros ou se copiando. Se permita. Às vezes é o seguinte, cara, a gente admira tantas pessoas, passei por isso, tá, gente? Tô falando aqui de coisas reais, não tô inventando moda, são processos que a gente passou, né, Lucas? Muitas das vezes a gente quer seguir algo, quer acompanhar. E aí os seus valores são diferentes dos valores. Por isso que eu falo, conexão de alto valor são aquelas conexões pautadas em valores e não em financeiro ou ganho em alguma coisa aqui imediato, não. São em valores. Qual o seu valor e qual o valor da pessoa? Se a pessoa tem um valor que te agrega com o seu, é onde que tem esse ponto de conexão de alto valor. E isso, consequentemente, pode se transformar em resultados. Claro. Eu chamaria de alto valor os valores que você tem como alto mesmo, que ele é um alto, que vem de dentro. Que é inegociável. Que são inegociáveis. Então, assim, quando a gente trabalha esse processo, se você ouvir o que a gente está falando, você pode atalhar muito o seu processo. Você vai aprender isso. Agora você escolhe aprender agora ou você escolhe aprender da pior forma. Porque às vezes a gente está falando, a gente bate na tecla, só a gente está falando, romantizando. Isso aqui é zero motivação, gente. Eu não sairia de casa para vir aqui fazer um podcast de motivação. Nós estamos nos abrindo aqui para que não é nosso papel, né? Exatamente. Respeito quem faz, mas não é minha área, você tá entendendo? Então esse é o processo de vida. E aí a Malu que você tá falando, eu sou assim, a minha forma de funcionar. Agrada todo mundo? Não. Mas nem Jesus foi, não. Jesus foi capaz de agradar todo mundo, sim. As pessoas que não foram capazes de perceber. Então não é sobre você querer agradar. Nunca tinha ouvido isso. Nunca fala de Jesus, não. Jesus foi capaz de agradar todo mundo. As pessoas não foram capazes de perceber. Assim como não são capazes de perceber você também. E vai ser natural. E vai ser natural. Você não adianta querer sair por aí agradando todo mundo, né? Eu tenho uma coisa forte que eu acho que você comentou sobre vaidade, que é o orgulho, né? E o orgulho é o que pode te poderar em muitas coisas, ele vai te fazer querer mais. Eu venci na vida porque alguém lá atrás falou que eu não venceria. Pô, isso é orgulho. Isso é lindo, tal. Parabéns, você venceu. Mas orgulho também é o que vai te derrubar. Sabe que eu tirei um pouco do orgulho da minha vida, Claudinei? Quando eu comecei a chamar orgulho de infantil. Eu percebi que, por exemplo, assim, quando alguém não me dava um carrinho pra brincar, eu ficava com raiva dele, né? Então eu ficava com orgulho pra você chegar perto de mim, ficava com a cara feia. Com ranço.
Aí, tô falando de mim, tá, gente? Talvez se você usar isso, pode funcionar pra você também. E aí eu comecei a crescer com muito orgulho também, muitas mágoas. Eu não quero estar certo, eu não posso ceder pra fulano. Não seja, eu com 30 e tantos anos tava igual um meninão. E aí o que aconteceu? Eu comecei a chamar de infantil o sentimento de orgulho, né? E aí comecei a trabalhar agora ganhos. Sabe? O que eu vou ganhar? Meu irmão, se não fere um valor... Intenções. Exatamente. Então a gente começa a perceber, assim, que... Essa fala é muito forte. O orgulho, ele adoece. Ele pedrifica o nosso coração. Ele vai transformando o nosso coração. Você tá perdendo, tá apanhando, tá no canto, tá igual a pessoa que tá tentando lá, mas quer que alguém especificamente vá lá e salva. Eu fiz um vídeo e falei, se acorda, sabe? Tira o braço, levante pra você sair daí. Ninguém vai te puxar pelo pescoço. Então a gente precisa trabalhar isso. E tudo que eu tô falando aqui, eu tenho visitado isso. Também já fui muito orgulhoso, também já fui de muita raiva dos outros, tal. Aí eu chamo isso de infantil. Você é meninão, hein, Lucas? O que vão ver na cara? Olha pro espelho, a sua conversa é essa. Uma lição de moral. E eu comecei a trabalhar isso em mim, que o Lucas 4.0 não pode ter isso. Que bacana, Lucas. Que incrível, cara. Show. Eu quero te agradecer mais uma vez pela gente estar aqui e te pedir que você fale pra gente aí mais um pouco sobre esses novos projetos, que você ainda não falou os 3 mentores, não falou as quatro palavras aí, que agora vai vir a quarta, né? Na quarta fase, né? A quarta fase. E também não contou os projetos todos que você prometeu que contaria lá no início. Vamos lá. Então, meus 3 mentores hoje, eu tenho 3 mentores de vida, isso é inédito, nunca falei isso aqui. Meu mentor de vida é Marcos Boaz, por onde já nem é novidade isso. Marcos Boaz é a minha inspiração de vida, é um ser humano que eu admiro, um pai que para mim me ensina todos os dias, um cara com um coração gigante, que tem um valor, transparência e honestidade, isso me encanta muito, e eu convivo com ele de perto e eu sei o quanto que ele é isso. Então Marcos Boaz é o meu mentor de vida. Meu mentor de carreira é Alex Monteiro, né? Alex Monteiro hoje é o meu mentor, meu empresário, a gente está junto a Non-Stop, e num projeto gigantesco, né, do Capixaba para o Mundo, que vocês vão saber tudo aí em 2024, e meu mentor espiritual é Delano Santos. Delano Santos é um grande líder espiritual que eu admiro muito, não pela parte dele espiritual somente, pelo líder. Ele conduz 6.000 pessoas de uma forma que eu nunca vi na vida, né? Então, assim, ele é meu líder espiritual. E esses 3 líderes, eles têm autoridade sobre mim. Eles determinam algumas coisas que é para eu fazer, né? A quarta fase que eu disse para você, que eu vivi, né, o semi-analfabeto, depois eu vivi o vencedor, vivi o memorável, e agora é o Lucas 4.0. 4.0 significa resultados, né? Quando você tem uma vida com resultados, você passa a viver uma vida 4.0. Claro que eu não deixei de fazer uma brincadeira, que no final do ano que vem eu faço 40 anos, completo 40 anos, final de 2024. Paralelo a isso... 3 de novembro. 3 de novembro de 2024. Paralelo a isso, eu lanço a Vida 4.0, que é uma comunidade que vocês que estão assistindo agora, clica agora, Vida 4.0, vão jogar você lá dentro. Se falar que é amigo do Claudinei, então melhor ainda, já entra com... Já ganha um bônus lá, já ganha um bônus lá dentro, né? Então é importante. E eu tenho 40 vagas para Portugal, né, que é o MAP 4.0, que vai acontecer em Portugal, que vai acontecer no final do ano que vem, um projeto gigantesco, onde se Maomé não vai até a montanha vai até Maomé, né? Então eu sempre quis fazer um MAP em Portugal. Se eu não tenho 40 alunos lá, eu levo 40 alunos. E é isso daí. Então esse tem é que os ser projetos. Desse formato. Mas qual que é a palavra? A palavra para 2024, gente, que memória ele tem, né? A palavra 2024 é escolha, acho que tinha dado um spoiler já. 2024 é uma escolha, né? Eu sempre trabalho cada ano uma palavra na minha vida. Em 2022 eu trabalhei muito a palavra mudança, acho que foi o ano que eu mais mudei na vida. Quem convive comigo há mais tempo vai perceber o quanto que minha cabeça está diferente, meu posicionamento é diferente. Tudo veio de 2022. 2023 eu trabalhei a palavra expansão. Então tudo que eu busco hoje, o que vai me expandir, cara? O que eu vou ganhar com isso? Qual o resultado que eu terei com essa ida aqui? Eu vim aqui hoje porque eu vim ganhar meu amigo aniversariando hoje, só que eu fui surpreendido que foi muito bacana aqui, né? O show transbordou. Então, expansão. Para 2024, até fazendo jus uma vida 4.0, um pai de família, até tá chegando filho, minha filha tá chegando aí, né? Maria Isabel chegando com tudo. A minha palavra para 2024 é escolha. Escolher bem com quem andar. Escolher quais azeitonas eu não vou plantar mais na vida. Olha, que forte, hein? Escolhas. Isso serve para você, tá? Você que está nos assistindo, isso serve porque são 3 palavras que possam ser vaga, né? Escolher vestir uma roupa hoje diferente. Vou escolher... Que é um poder, né? Vou escolher sair de táxi hoje, vou escolher sair de Uber, vou escolher não sair. Tudo na vida é escolha. Então, todos os seus resultados também vão estar pautados em escolhas, né, Lucas? Exatamente. Lucas construiu um processo, então... Você veio fazendo tudo isso daí, né? Veio fazendo transformação,
expansão, para depois construir as suas escolhas. Não vai ser da noite para o dia que você também vai poder assim, chegar nisso sem ser um processo. Lucas ensina isso na Vida 4.0, você quer participar? Eu tô lá, vamos participar junto lá, e muitos outros processos. E aí você quer aprender um pouco mais sobre isso, você quer saber como ter essa conexão com o Lucas, como construir conexões de alto valor, que isso daqui é uma conexão de alto valor, e eu te ensino isso no Network na Veia. É só digitar Network aqui, eu dei um bônus pra vocês. Se você assistiu esse vídeo desde o início, você vai saber qual bônus que é. Se você não assistiu do início, volta lá, assista tudo. Não adianta não, que Deus tá vendo, tá? Você assista lá o vídeo todo e você vai saber qual foi o bônus que nós demos aqui em 1 hora gigantesca que pode transformar a sua vida. E quando eu falo isso, eu falo com propriedade. 2 coisas que eu tenho muito como na minha vida: liberdade e verdade. Até porque somente a verdade liberta. Então, assim, que eu falo é porque eu vivo, meus resultados estão aí, e a gente pode sim viver e entender que network é algo essencial, não é mais uma estratégia, é uma necessidade. Que bacana, Lucas. Obrigado, Claudinei. Parabéns, né? Faltou o bolo aqui, a gente faz mais tarde a gente comemora. Mais tarde a gente comemora. Digita aqui parabéns para o Claudinei, hoje é aniversário dele, que maravilha. 3.1 de potência. Se você pudesse, agora eu vou te fazer uma pergunta. 3.1. Virar. 3.1 de potência. O que o novo Claudinei vai fazer nos 3.1, dos próximos 31, que ele não fez nos 31 até agora? Que eu não fiz? Realmente posso roubar de você, exercer a minha liberdade. Eu não fui liberto até os meus 30 anos de idade, onde eu fiz uma transformação na minha vida. Quem me conhece sabe. E agora, chegando agora 2023, a vida ela não está me dando opção, ela está me empurrando. Então, isso vai acontecer com você. Se você não buscar isso, não buscar conhecimento. Vai acontecer. Então, hoje, Lucas, o que eu vou exercer na minha vida é a liberdade de fazer as minhas escolhas. Que show. E isso daí tá tudo pautado nos valores que eu construí durante a minha vida. É um valor para você também, né? Que são completamente diferentes de muitas pessoas que eu amo de paixão. Gente, você não tem noção. Você não tem noção o quanto isso transforma a sua vida sem que você perceba. A partir do momento que você decide falar assim, eu vou viver a partir dos meus valores, das minhas escolhas, a vida ela vai te empurrar para frente. Você vai, mas você vai. Não adianta você querer viver mais ou menos, não. Eu sempre trago a metáfora, não tem que fechar, hein, Claudinei? Eu estou estendendo aqui. Não, eu sempre trago a metáfora de um caminhão gigante andando na estrada pequena. Você já viu lá no interior, tinha os famosos carreadores, que é onde que um caminhão gigante tenta andar na estrada pequena, e aquilo era um sofrimento gigantesco. Para fazer uma manobra é um desafio. Então, quando a gente entende que nós nos tornamos esse caminhão, esse carro grande numa estrada pequena, é isso que o Claudinei falou. Chega em determinado momento que você não cabe mais ali, você não é abajur para brilhar em cantinho. Você começa a entender que o espaço que você precisa é essa liberdade para ocupar um espaço maior, que você mesmo vai construir. Então, eu falo que mais me incomoda hoje é carro grande circulando em estrada pequena. E que é uma frase para a vida, para a gente finalizar com tudo: a 800 por hora, pouquíssimas pessoas te perseguem. Se você tá vendo pelo retrovisor, acelera mais, porque perto você tá devagar. Tá perto ainda. Mas, Lucas, cara, eu falo que a maior transformação da vida são quando você realmente escolhe com quem você vai conectar, os passos que você vai seguir, e tudo se torna natural. Eu agora, em agosto, eu passei por um processo de rompimento, né, em alguns negócios e também pessoal. Agosto que passou agora, e agora eu tô chegando ao 3.0. 3.1. 3.1. Desculpa, né? Quem dera fosse 3.0 de novo. Foi ontem. Onde nos 3.0 eu tive uma crise existencial, tá? Eu tive a crise dos 30, falo isso abertamente. Fiquei uma semana, assim, perdido, sem produzir tudo, sem entender a vida. Então foi onde foi também um pouco o processo de mudança. E aí, cara, você entender que quando certo tipo de coisa que te machucaria há 1 ano atrás, te machucaria pra caramba, hoje ela simplesmente você entende e fala assim, faz parte do meu processo de mudança. Isso é escolher a sua liberdade. Uau!
E liberdade e o significado que você vai dar às coisas. Né? Acho que isso é autonomia. Vai tá ficando aquele gostinho de parte 2, né? O podcast vocês estão vendo, assim? Vamos ter que fazer mais um, será? Obrigado, vai ser uma honra, né? Vamos dar continuidade. Parabéns, meu irmão, pelo seu aniversário, parabéns pelo Connect Work, parabéns pela UR Soluções, parabéns por trazer para a Vitória algo inédito, que é conexões humanizadas. Houve um tempo que falou tanto em tecnologia que as pessoas começaram a ficar robotizadas. Tecle 1, Tecle 2, virou uma loucura isso. Então, quando a gente entende que nós somos seres humanos, mais importante do que eu faço é aquilo que eu carrego. Isso é muito importante. Lucas, eu quero te agradecer pelo presente de estar aqui. Sei que a sua agenda tem estado bem lotada. O bolo vai ser mais tarde. Isso é um presente. vamos comemorar muito ainda hoje. Eu sei que isso é um presente para mim. Ver a sua vitória, ver a sua construção, ver tudo que você tá junto, porque eu vou falar isso aqui, tá? Ai, meu Deus do céu. Falar aqui. O Lucas de hoje, eu fui a primeira pessoa que acreditou nele. É verdade, mano. E é verdade. E eu não tenho medo de falar isso. Porque tem que ter honra, né? Tenho honra de falar isso. Porque, Lucas, lá atrás, tá aqui hoje num podcast, a gente construindo isso daqui, a gente sentado em frente onde é a Casa Amarela hoje, né? Eu lembro sentado no meio do asfalto, no dia 24 de dezembro, a gente sentado no sim, não lembro nem em qual ano, mas foi um desses anos, assim, sou bem referenciado em data, a gente falando, cara, a gente vai estar junto, assim, em algum momento, falando isso. Vamos contar isso lá na frente? Né? Vamos. Estamos aqui. Que honra. E é só o começo. Contando. A glória da segunda casa será bem maior do que a primeira. E teve a primeira? Pode ter. Vamos ver, né? Lucas, qual a sua casa? Minha casa, meu irmão, e a casa pra mim hoje é minha família, cara, Deus é minha família, sabe? E eu não tinha isso. Forte, meu Deus do céu. A minha casa pra mim é Deus e família. Sabe? E aí eu tô tendo agora. Eu cheguei a me emocionar aqui agora, ouvindo isso, porque... Tem que finalizar, né? Que senão daqui a pouco a gente começa. A gente vai ficar. Mas parabéns, Lucas. Parabéns pela sua história. Obrigado por estar aqui. E tenho certeza que esse é mais um aniversário que estamos comemorando juntos e vamos comemorar que vem os 32, outros. 33, até chegar aos 40. E aí nunca vai me apanhar, né? Não tem como. Tomara que não. Melhor não, que aí certeza que estaremos juntos durante muito tempo. Mas é isso aí, cara. Mais um Connect Work. Parabéns. Quer deixar uma mensagem final? Quero deixar para você uma reflexão incrível, que você não permita que ninguém, jamais permita que alguém na vida possa te limitar. Existem 2 limites que você precisa romper na vida. O primeiro é o limite mental, aquilo que você acredita, e o segundo é o limite comportamental, que são os comportamentos que impedem você de ter o objetivo que você deseja na vida. Não há ninguém no mundo que é capaz de fazer aquilo que somente você sabe. Existe um lugar no mundo que você precisa ocupar. Deus não te enviou ao mundo por acaso. Eu sempre falo nas minhas palestras, e aqui vou dizer, não diga que Deus te abençoe, diga que Deus continue te abençoando, porque nós já somos abençoados. E acredite, nem mesmo o céu é o limite, o céu é o alvo. Que Deus continue te abençoando muito, que você possa prosperar cada vez mais na sua vida, entendendo que há uma mesa farta para você sentar, para que nunca mais você sobreviva das migalhas que caem da mesa. Que incrível, hein? Gente, forte, né, meu irmão? Estivemos ao vivo aqui com o Lucas Fonseca e que conteúdo foi entregue aqui hoje. Eu quero agradecer mais uma vez, Lucas, obrigado pelo tempo, obrigado por tudo que você entregou aqui pra gente. Estivemos ao vivo com mais um Connect Work, todas as terças-feiras, 19 horas, a gente entra ao vivo aqui no YouTube e no Spotify para trazer um conteúdo de relevância. Lembrando, conexão é poder e move o mundo, e empresas são feitas de pessoas, por isso que é Connect Work. Empresas que se conectam, empresas que constroem vidas, que se transformam. Fiquem ligados, até a próxima.